Bem-vindos ao Family Business Voice, o primeiro podcast dedicado ao universo das empresas familiares e family offices do Brasil. Prepare-se para explorar os desafios e as vitórias que moldam os negócios de geração em geração. Aqui vamos debater vários temas ligados a esse universo fascinante do Family Business. Junte-se a nós, enquanto trazemos vozes inspiradoras e especialistas que compartilham suas experiências e insights sobre como prosperar no fascinante universo dos negócios familiares. Porque aqui você é o protagonista da sua própria história. Hoje vamos trazer com exclusividade Ivan Moré, uma honra em receber você aqui. Sua trajetória na mídia, no empreendedorismo digital e sua paixão por inovação e reinvenção pessoal tem tudo a ver com o nosso universo das empresas familiares. Ivan, seja muito bem-vindo. Uma honra receber você aqui no Family Business Voice. Ô, Nelsinho, que prazer. Eu gostei dessa introdução aí. Ela veio toda cheia de pompa, com um texto bonito. Gostei, cara. Parabéns pela sua introdução e parabéns pelo posicionamento e principalmente por construir o que você constrói nesse segmento. Um segmento que tem um valor absurdo, não só para a economia brasileira, mas para a sucessão e o entendimento do mapeamento de novas gerações, né? Pô, o que você faz é muito legal. E ter um canal de distribuição de conteúdo como o podcast, por exemplo, só prova que você está na crista da onda sobre tendências, cara. Porque podcast não tá para trás, podcast não ficou velho ainda, podcast ainda tem uma barreira de entrada baixa, tem muita gente que pode produzir e é o tipo de envelopamento de conteúdo que vai transformar o mundo. Eu adoro podcast, escuto muito. Sempre escuto o seu canal, né? Desobediência Produtiva. Desobediência Produtiva. Eu fui, acho que um dos primeiros entrevistados. Você foi mesmo. 2019, me lembro que era todo um universo que eu ainda não tinha conhecimento. E como você falou, acho que tem muito ainda para crescer. Então, é bacana a sua contribuição, te agradeço. Legal. Lá atrás você me convidou. Foi. E nós vamos ter aqui hoje essa réplica. Vamos aí, vai ser legal. Antes de entrar na questão do seu canal, eu queria conhecer um pouco mais aqui para os telespectadores, para os ouvintes, né, os jovens também que estão ingressando na empresa familiar. Como que você começou a sua carreira, né, como operador na época de som? Você começou muito jovem, com 14 anos, né? E o que você poderia dizer daquela época? Que aprendizado você teve, que você traz para hoje? Como que foi essa sua entrada no setor de mídia, de educação, esporte, televisão, e depois de ter também, que a gente vai explorar isso, saído dessa zona de conforto e empreendendo nessa nova jornada? Nelsinho, eu sou muito grato por ter tido um mapeamento precoce daquilo que de fato eu tinha uma certa vocação para fazer e gostava de fazer. Quem me ajudou muito nisso foi minha mãe. E é curioso sempre fazer essa pergunta porque o meu início no mercado de trabalho, lá em Presidente Venceslau, nos anos 80, você nasceu lá no 90, interior, né? Nasceu no interior. Presidente Venceslau, no início dos anos 90, cara, eu fui trabalhar por uma adversidade do ponto de vista pessoal. Eu tive um desenvolvimento físico e hormonal tardio. Então, com 11, 12, 13, 14 anos, eu sofria muito bullying na escola, por não ter desenvolvido. Então, até os 10, eu fazia parte da turma do fundão. Dominava a molecada, era o chefe da tropa. Pô, depois os caras cresceram, a molecada cresceu mesmo, puberdade. Desenvolveu rápido. Eu não desenvolvi, eu fui desenvolver, né, assim, com 3, 4 anos depois, é muita coisa. E na época eu não tinha recurso, meu pai, não cresce, tratamento para fazer crescimento, porque 14 eu tinha 13, 14 eu era criança de 9, 10. E o que aconteceu? Não aguentava mais sofrer bullying, apanhar na escola. E naquela época não tinha, né, esse lance de bullying, não. A gente sofria, liberado, cara. E aí o filho chora e a mãe não ouve. Então, e aí se chorava, voltava para casa... Não, eu brigava todo dia na escola. Apanhava de novo em casa. Eu apanhava todo dia na escola. Porque os caras me sacaneavam o tempo inteiro, faziam bullying comigo, e eu revidava e eu apanhava na escola. Eu falei, cara, você quer saber? Não tem mais vaga no time da escola. Porque eu sou muito pequeno, fisicamente estou comprometido. No clube, tudo que eu jogar, eu perdia menor, pequeno e tal. Falei, você quer saber, mãe, eu quero trabalhar. E minha mãe tinha mapeado precocemente que eu adorava uma câmera e um microfone. Ela me deu um Walkman com 10 anos, né? Você lembra de Walkman, né? Me deu um Walkman, pô. E ela ali começava a me estimular com o rádio. E aí ela deu ali com 10 anos, treina aí, o locutor falando, vamos ver se você faz igual. Puta, não tá bom, faz melhor. Eu fui desenvolvendo esse gosto e percebendo que eu era o cara que gostava de atuar na frente da câmera, com o microfone.
Aí eu fui pro rádio, pedi para ser funcionário da rádio aqui na cidade. Aí comecei como operador de som, trabalhava de segunda a sexta, depois da escola, chegava, ficava o dia inteiro no rádio. Eu estudava de manhã, ficava até às 11 da noite no rádio, no dia voltava a estudar. E aí no sábado e domingo eu dava folga para quem trabalhava de segunda a sexta. Então minha rotina era ocupada com o trabalho e estudo, né? Um estudo relativamente precário, mas o trabalho ele foi minha grande faculdade Motivação, de aprendizado. impulso, E aí, não. ali, com 15 eu já tinha um programa no rádio. Caramba. Fazia um programa de segunda a sexta, eu era disc jockey, eu dei uma revolucionada na maneira de tentar fazer, né? E fui para a carreira do jornalismo. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo em Londrina, eu já tinha experiência de rádio, fazia um tempo. E ali a galera estava começando a entender o que era prática. Eu consegui um emprego dentro da rádio, que era a rádio da universidade, Rádio Universidade de FM. Então eu era funcionário da universidade e aluno. E nos 4 anos que eu trabalhei e estudei, eu aprendi mais trabalhando dentro da própria universidade, Com no certeza. estúdio de rádio. Eu era locutor, então eu escrevia eu fazia um jornal, Roteiro. eu participava das notas com o departamento de jornalismo. E aí eu comecei a construir desenvoltura. Uma semana antes de me formar, pintou um teste para a TV Globo, eu fiz, acabei aprovado. Na época a Globo do Paraná queria pegar a mão de obra fresca do mercado, mas com o mínimo de experiência. Eu nem experiência tinha porque eu não tinha formado. Eles queriam alguém com 1 ano de formado. Eu acabei fazendo o teste, mas eu desenhava, eu sempre desenhei muito bem, eu sempre cumpri, no mapeamento que eu faço hoje, muitos pré-requisitos que uma emissora de TV queria, né? Então, assim, eu tenho boa voz, eu sempre tive boa voz porque eu trabalhava como locutor Voz de desde os locutor. 15. Então, eu consigo fazer vários tipos de voz, variação de voz, né? Eu fotografo bem na câmera de TV e sou um cara expansivo, né? Sou um cara que adora falar. Então, essas características, somadas a uma faculdade de jornalismo e já um entendimento de informação e ser muito comunicativo, me ajudaram nesse início de carreira, né? Ter começado muito cedo. Você ficou quanto tempo lá na televisão, na Rede Globo? Eu fiquei 20 anos na Rede 20 Globo. anos. Eu comecei no interior, né? Aí você veio para São Paulo Eu entrei pela porta dos fundos, cara. Eu entrei na menor emissora do Brasil. Eu fui mandado, quando eu fiz o teste lá em Londrina, a central é Curitiba, né? A Rede Paranaense de Comunicação, a RPC, eles me mandaram para Paranavaí. Tinha duas equipes de reportagem só. E eu fiquei ali 11 meses. Só que eu queria fazer diferença. Falei, cara, meu sonho é de trabalhar na Globo, eu vou. Lá pequenininho eu já falei, eu vou conseguir. Que bacana. Entrei pela porta dos fundos e lá falei assim, cara, agora que eu tô aqui dentro, eu entendi o que é padrão Globo de qualidade. Só que eu preciso necessariamente entender como eu quebro alguns protocolos para não depender só da meritocracia que existe aqui. Como eu posso entregar mais do que esperado? Aí eu comecei a sugerir pautas de acordo com a minha sensibilidade. Né? E aí teve uma pauta que eu emplaquei de um boia fria que perdia o ônibus todo dia, porque o despertador dele estava quebrado, e ele começou a correr atrás do ônibus, ele viu que estava correndo muito bem, ele estava chegando junto com o ônibus, porque ele cortava um caminho, e esse cara ganhou algumas provas na região e estava indo participar São Silvestre com um tempo maravilhoso. O porteiro da TV me contou, eu falei, vou contar essa história. Acordei um dia de madrugada, fui lá com a equipe de reportagem, contei a reportagem. A reportagem saiu no Brasil inteiro. O diretor-geral da Globo São Paulo mandou me ligar porque queria saber quem que era o cara que tinha feito essa reportagem, como eu encontrei essa história e por que eu era tão novinho, que eu tinha que estar lá em São Paulo. E aí A Mauri Soares. Recebi um telefonema no dia seguinte do chefe de redação. Eu falei, cara, olha, sua reportagem saiu no Bom Dia Brasil. Eu falei, você tá brincando? Saiu no Bom Dia Brasil? Ele falou assim, saiu. Eu falei, caramba, primeira vez que eu saio no Brasil. Ele falou assim, você não tem que estar feliz porque sua reportagem saiu no Bom Dia Brasil. Você tem que estar feliz porque eu tô te ligando. Você não sabe quem eu sou. Eu tô te ligando a pedido do diretor da TV Globo de São Paulo. Eu falei, sério? Ele falou assim, o Mauri Soares, que é 3 reportagens suas, quer bater um papo Sua contigo. vida mudou. E aí as coisas foram acontecendo. Né? Aí eu vim para o interior de São Paulo, fiquei um tempo trabalhando em Jundiaí e Sorocaba. E aí em 2004 eu venho em definitivo, de 3 para 4 eu venho em definitivo para São Paulo, para atuar só no esporte. E aí veio a reformulação do Globo Esporte, veio os vários desafios, porque uma coisa muito importante que as pessoas entendam, né? Assim, o fato de você necessariamente chegar e atingir um patamar não te impede de achar que você bateu num platô, no teto. Não é sobre isso. Você precisa necessariamente entender que aquilo ali foi só mais um degrau no seu nível de evolução pessoal, profissional, espiritual. Você tem que se mapear o tempo inteiro, porque nós viemos nessa vida para melhorar. Não importa em qual aspecto seja, para evoluir. O tempo inteiro a gente tem que estar procurando melhora, cara. Então, a minha incomodação, a minha inquietação
deu início e origem ao conceito de desobediência produtiva, né? Que foi algo que, quando eu ainda trabalhava na TV, eu percebi a maneira pelo qual eu sempre alcancei os objetivos. E eu falei, cara, isso aqui tem um algoritmo aqui. Eu vou tentar entender o que é. Fiquei alguns anos tentando entender e cheguei a um tripé de comportamento, baseado em intuição, confiança e coragem. Um passo que leva a outro. A intuição nada mais é do que você mapear tudo o que acontece com você no momento presente. A intuição fala com a gente, pessoal, o tempo inteiro. O problema é que nós não estamos... A gente não está acostumado a escutar. Não estamos habituados e nem preparados a validar o que ela nos comunica. Aí você me pergunta, o que é intuição? Intuição são todas as vivências, são todas as memórias conscientes e inconscientes que você traz consigo durante a sua jornada de vida. E aí, num determinado momento, se você estiver conectado com o momento presente, ela se manifesta. Você tem que estar alinhado com o seu propósito, conectado, presente naquele momento. Sim. Acho que É uma ligação que você dá. É um pensamento que você tem, uma ação que você faz que muda tudo e te abre uma janela de oportunidades absurdas. Então, primeiro a intuição fala contigo, você valida. Você validou a intuição, você vai para o segundo passo, que é confiar em você e no seu potencial. Por que as pessoas hoje têm dificuldade para confiar em si próprias, Nelsinho? Porque a gente é especialista em fazer uma análise da porta para fora. A gente sempre aponta o dedo para o elemento externo. O que acontece é sempre do elemento externo. O elemento interno é dominado pelo ego. Então, quando você olha para fora para se justificar, para delegar responsabilidades, para apontar, para julgar, é muito mais fácil. Só que você está pouco preparado para mapear suas características genuínas. Quando você tem um mapeamento de quem você de fato é, no que você é bom e no que você não é bom, aí você pega e fala assim, cara, eu confio em mim porque eu tenho consciência disso. Isso aqui é um fato. Eu sou bom nisso. Então, assim, a intuição fala, tem alguma coisa me... Eu confio no que a intuição está me falando? Puta, não, isso aqui eu sou fraco. Isso aqui não adianta. Minha intuição me deu um bom insight, mas isso eu não estou capitalizado ainda para fazer. Eu não estou preparado suficientemente para tocar. Mas se tô, cara, eu confio que eu sou bom nisso. Eu sou bom nisso. Dá bom. Isso aqui vai dar bom. Qual que é o terceiro passo? Intuição? Você confiou? Aí você vai para coragem. Um passo. Que é a tomada de risco. Você... Porque sem execução não há nada acontece. No seu segmento, quantas famílias precisam assumir alguns riscos para quebrar o modelo que está congelado e eventualmente está travando essa empresa? Então, assim, a tomada de risco é o terceiro passo. E o que você faz com a tomada de risco? Você já percebeu que pessoas mais corajosas, naturalmente, são pessoas mais confiantes? Quem é mais corajoso é mais confiante. Sim. E quem é mais confiante sabe se mapear melhor. Acho que autoconhecimento é tudo, né? Você ajuda. Você falou seus pontos fortes, claro, pontos fracos. Até falamos aqui outro dia que muitos falavam que a gente devia desenvolver e aumentar aquilo que a gente fazia pior, né? Para tentar qualificar aquilo. Mas não, na verdade quais são os seus pontos fortes para que você possa exponencialmente melhorar. Ou, se não forem os pontos fortes, você não tem esse ponto forte tão qualificado. Só que você tem que ter um entendimento do seu nível de entrega e dedicação e persistência para você alcançar esse patamar aqui, para que o negócio de fato se transforme. E dá para fazer, Nelsinho. Hoje a gente tem orientação para o que você quiser na sua vida, cara. Eu acabei de chegar de um osteopata, porque eu tô com uma dor que eu já fui no médico do esporte, já fui no meu fisioterapeuta e ele não resolveu. Falei, cara, eu vou dar um próximo passo. Vou atrás do... Eu tenho também um osteopata. Então, assim, você percebe que dá para esgotar muitas possibilidades para você ter qualidade de vida, para você investir em si mesmo, para você investir no seu negócio. Então, assim, quando você pega a intuição, a confiança e a coragem e formata como uma matriz de tomada de decisão e de mapeamento do seu contexto, como um protocolo a ser seguido, isso pode ser transformador. Mas conta um pouco aí, vamos falar de coragem. Você deu um passo muito grande quando você saiu da sua zona de conforto, você está numa das televisões, né? Sim. Teletransmissões de maior porte, né? Rede Globo, quem não queria estar trabalhando na Rede Globo. Uhum. E aí você simplesmente muda totalmente o seu negócio, vai sai da televisão tradicional e vai para a digital, empreendendo e criando I Am Disrupted Content. Mas como que foi você se lançar nessa nova jornada? Como você sentiu? O que te motivou a sair daquela estabilidade, vamos dizer, que você estava? Ô, Nelsinho,
Eu sempre fui, desde pequeno, pelos desafios que surgiram na minha jornada, eu sempre fui muito inquieto. Né? Inquietude que você falou. Eu sempre fui muito inquieto. E aí, essa inquietude, ela me persegue hoje cada vez mais, não só pela perspectiva do trabalho, dos negócios, mas também pelo crescimento individual, né? Espiritual, individual, de um pouco mais de sabedoria. Porque chega uma hora que a maturidade vem, né? Ela bate e aí você te cobra. Te cobra também. Ela vem e ela vai te dar ou vai te cobrar. E eu entendi que o modelo de TV, na época que eu ainda trabalhava na TV Globo, ele estava se esgotando, porque tudo que existia fora começava a tomar uma proporção grande. O digital começava a crescer e a gente não tinha muita liberdade para fazer algo ali. E eu sempre brinco com as pessoas que o jornalista é um especialista de tudo, mas não entende de absolutamente nada. Nós somos grandes generalistas que precisam entender um pouquinho de cada caixinha. Eu trabalhava muito com esporte. E que aquilo, mesmo alguns assuntos aprofundados, eles direcionavam a gente para uma repetição, para uma rotina que no meu momento eu estava achando meio emburrecedora. Ou seja, fica limitado. Participar de um programa, tocar um programa de TV com notícias que se repetem todos os dias, sem a liberdade editorial para propor a maneira que eu queria fazer, ou de emitir minha opinião, eu falei, cara, deu. Ficou repetitivo. Eu falei, eu preciso agora entender quanto tempo eu tenho para me reinventar numa indústria que está passando por essa reinvenção. E aí, para eu, de fato, me reinventar, quando eu saio da Globo, eu recebo convite de outras emissoras, convites muito bons na época. E aí? E teve uma pessoa que me segurou, que era um cara que trabalhou comigo dentro da TV, e que saiu. Ele falou assim, cara, não volte, porque você tem capacidade suficiente para você entender como roda o mundo aqui fora, e você ser dono do seu próprio negócio, tocar os seus próprios, as suas próprias vontades, ter o seu posicionamento muito mais vinculado com quem você é. Só que para que isso aconteça, você precisa de uma vivência prática e de estudar um pouco o mercado. Pegar boas fontes de referências de pessoas. Use seu capital construído na TV para fazer essas conexões, essas pontes com pessoas e tente se estabelecer no negócio. Eu te conto que até hoje eu vivo em reinvenção. Porque o tempo inteiro a gente faz algumas coisas, testa, elas vão muito bem num determinado momento, depois elas não dão tão certo, aí depois fala assim, pô, então aqui eu posso agregar. E é uma cadeia de aprendizado, em que você encontra, nesse aprendizado contínuo, o elemento de provocação para gerar, inclusive, o business que a gente toca hoje lá dentro da nossa empresa. Que é justamente ser esse agente provocador para entender o que está acontecendo dentro de uma empresa hoje. A gente mapeia o que acontece dentro de uma empresa. Quais são visão, missão e valores. E o que eles têm na prática? Se tudo isso está amarrado, e se não tiver, e muitas vezes não está, porque existem muitos ruídos em estruturas que são repetidas há muito tempo, que se mantêm há décadas. Hierarquizadas. Hierarquizadas demais. Quando você mapeia o que tem aqui, e aí você entende que aqui dá para colocar um elemento provocador, a gente mapeia o que é tendência no mercado, pluga aqui e começa a fazer girar. Se isso dá certo e dá resultado, eu me proponho a carregar a imagem desse business aqui na minha jornada de comunicação fora daqui. Então, o que eu faço? Primeiro, eu vou dentro da tua empresa, mapeio quais são suas dores, dificuldades e desafios. A gente entende, mapeia o que existe de tendência no mercado, pluga dentro da tua empresa criando produtos e serviços. E através desses produtos e serviços, se a gente vê que tem resultado, eu me coloco como embaixador, aí eu não deixo trabalhar só da porta para dentro, eu trabalho da porta para fora. Então, isso aconteceu, por exemplo, numa plataforma que nós fizemos chamada D4Sign. Os caras foram vendidos por bilhões, por quase bi, mas milhões e milhões. É uma plataforma, um software as a service, que a gente entendeu lá em 2022, as dores de dois fundadores, dois irmãos, meninos super simples, humildes, trabalhadores do Belém, um ótimo vendedor e um puta advogado que entendia muito de TI. Os caras montaram um software, só que eles não tinham branding. Eles precisavam se conectar com outras pessoas. Nós fomos o elemento transformador dentro da D4Sign que fez com que a empresa, 1 ano e meio, 2 anos depois, fosse vendida por um valor que eles não imaginavam. Posicionamento, branding, cultura organizacional interna, quebra de alguns protocolos internos que não estavam impedindo eles de sentarem na mesa de negociação que eles poderiam ter. A gente foi lá e fez isso, pumba, deu resultado aqui. Hoje o que eu mais falo é que você se manter muito apegado à tradição e não trazer essa nova geração para inovar, para disruptar. Sim. Nós vamos falar, sobre a sua questão da desobediência produtiva, que eu acho que
é o que a gente está trazendo aqui, porque muitas organizações fazem muito bem a mesma coisa por muito tempo. Por muito tempo. É até uma frase que o Salib usa. E essas empresas, elas acabam falindo, né? Existe Sim. um ciclo de vida da organização, mas no fim, elas acabam antecipando Claro. essa morte porque elas não inovam, né? Sim. Fala um pouco dessa questão da desobediência produtiva e mindset, né? Como que você trouxe essa referência, essa reinvenção? Da onde veio? Onde veio esse nome, por exemplo? Desobediência produtiva, se você for analisar o pé da letra, né, são duas palavras contrastantes. Né? Desobedecer, mas de forma produtiva. Então, e esse foi justamente o objetivo inicial. É gerar essa confusão um pouco no entendimento. Cara, como assim? Né? São antíteses. Né? Desobediência mais produtiva é uma coisa meio paradoxal. Sim, desobediência produtiva não significa uma pura e simples rebeldia corporativa, o furar a fila, o quebrar a regra, ou não respeitar a hierarquia. Significa você quebrar alguns protocolos internos seus e entregar mais do que esperado, fazendo um mapeamento do tripé que eu expliquei aqui, que é intuição, confiança e coragem. Por quê, Nelsinho? Porque muitas vezes os bloqueios estão dentro de cada um, de cada perfil. É o bloqueio individual que impede a quebra do todo. Vamos supor que você, dono de um negócio familiar incrível, você tem lá na hierarquia do seu business, além dos membros da família, você tem lá um cara que é na segunda escala dos executivos, né? Ou na terceira. E esse cara, ele o tempo inteiro se mostra proativo, criativo, com um certo fogo nos olhos para trabalhar. Tem que estar sempre perto desse tipo de comportamento. Porque esse é o cara que pode promover, quanto mais estímulo você der para esse perfil, e mais ele se capacitar, do ponto de vista da confiança, do entendimento do todo, para soltar o que ele tem de melhor, você pode se surpreender. Por quê? Porque esse cara, às vezes, um meio muito travado, você castra, você impede aqueles caras que estavam ali, ó, prestes a levantar a mão e dar uma sugestão que pode mudar o teu negócio. Então, assim, o ambiente molda isso, mas eu estimulo pela perspectiva do indivíduo. Eu falo, seja você o elemento transformador do ecossistema onde você está inserido. Não importa se você é o dono, o fundador, o herdeiro, ou o funcionário, ou o executivo, ou o chão de fábrica. Você pode ser o diferencial, da transformação que impulsiona, né? Do teu ponto de vista individual, mas a transformação que... Cara, quantas vezes muita gente está numa roda de conversa que ele tem uma ideia incrível e que ele enxerga soluções para tudo que todo mundo está falando, mas ele não tem coragem de levantar a mão. A coragem aí de novo. Né? Ele não tem sequer a iniciativa de falar, não, vão me julgar, não posso. Cara, desobediência produtiva é sobre isso. É você falar assim, puta, eu tenho uma intuição aqui, eu vou levantar a mão nessa porra dessa reunião. Levanta, eu vou falar, pode me instigar de lá. Aí você, pumba, a sua intuição está falando com você não vai. Pumba, levanta. E aí você percebe que você é confiante o suficiente e você assume esse risco. Pode ser que a partir daí você tenha um elemento de transformação incrível dentro do seu negócio. O problema é que, principalmente nesse segmento de empresas muito tradicionais, com formatos hierarquizados há muito tempo, elas fomentam uma cultura organizacional de muito poder na mão de poucos tomadores de decisão e ela impede a entrada do elemento provocador, que pode disruptar positivamente o negócio. A inovação sempre vem de fora, Nelsinho. É sempre um elemento de fora. A inovação está fora. Você precisa entender e mapear qual que é o canal condutor dessa inovação. Faz sentido? Sim. A gente tem até na nossa revista aí um caso emblemático, até por isso que a gente trouxe aí para a capa, do Alves Mantiqueira, que era uma incrível. Você me contou a história. Tradicional produtora, né, comercializadora de ovos, e a filha dele, do Leandro Pinto, a Amanda, ela foi fazer Singularity e resolveu fazer o primeiro ovo vegano. Quando ela trouxe essa ideia para o pai dela, foi muito, não criticada, mas ela falou, não, mas a gente vende ovos, como que você vai fazer um ovo vegano? Ela falou, pai, então as pessoas hoje estão procurando alternativas de wellness, para cuidar da saúde, por que não ter um ovo para essa parte da população que gosta de, ou mesmo não tem uma questão de não querer ver as galinhas, presas, então ela também disruptou, trazendo a galinha
produção da galinha solta, eles têm os ovos que eles chamam happy eggs, que são as galinhas que ficam muito legal. produzindo soltas. Eu sou consumidor, tá, de happy eggs. Então, é do próprio Ovos Mantiqueira. E ela fez o primeiro ovo vegano brasileiro que chama Novo, então a gente quis trazer, porque é exatamente isso, é falar sobre inovação, disrupção e trazer o que estava, é uma tecnologia que estava lá fora, mas que não era nem questionada de se colocar dentro da empresa familiar. Por que não? Perfeito. Então, assim, a gente gosta muito de falar disso, de transformar a empresa familiar numa família empresária, numa família investidora. Hoje eles foram comprados uma parte da empresa foi comprada pela JBS. Então, você vê quantas coisas eles conseguiram inovar, disruptar, e hoje eles estão indo para um outro segmento. Quantos negócios eles estão trazendo. Legal, cara. Então, acho que você está falando, tem tudo a ver com o que a gente prega aqui, né? Que é essa desobediência. Não é para você ser um rebelde. Não, no caso rebelde sem causa. Não é sobre isso. É de você... e aqui a gente fala, dar voz para você ser protagonista e trazer a inovação como forma de transformar o negócio, a família, a empresa. É quebrar os próprios protocolos. Você sabia que muitas pessoas, às vezes, elas têm incubado dentro de si e não conseguem colocar para fora uma quebra da maneira como elas são por meio dessa inovação. Então, assim, quebre os seus próprios protocolos. Cara, você não é tímido o suficiente. Não é sobre sua... você tem vergonha. Não é sobre vergonha, cara. Você não confia no que você faz. Você não se mapeia. Você não dá voz à sua intuição. Você não gosta de assumir riscos, nem que sejam mínimos. Então, você não vai ter resultados exponenciais. Você não vai quebrar alguns protocolos. Tá tudo certo. Eu sempre falo que a zona de acomodação é o melhor lugar para você. Zona de conforto, eu gosto, né? Assim, as pessoas falam zona de conforto. Por que eu acho que não é zona de conforto? Porque conforto é que você dá um duro danado para você ter. Acomodação. Para mim é a zona de acomodação, porque você está acomodado, é o lugar mais quentinho, seguro e previsível do mundo. Porém, lá absolutamente nada acontece. Então, e nada vai acontecer se você não usar pelo menos um mínimo de tomada de risco, meu irmão. Então, assim, intui, confia. Arrisca. Tem muita coisa a partir de um certo ponto que você não está enxergando. E é internamente. Fala para nós, como que você acha que a desobediência produtiva pode inspirar herdeiros da geração, que a gente está falando, milênio Z, com propósito e inovação? Incrível, legal essa pergunta. Aliás, ótima pergunta, porque quando a gente fala de propósito e inovação, é preciso entender qual de fato é o propósito dessa geração de herdeiros. Né? O propósito deles é muitas vezes não ter o propósito que o pai ensinou, que o avô ensinou, que a família ensinou. Isso precisa ser respeitado. É o primeiro ponto. Né? As pessoas são o que são, consomem da maneira que o consumo está disponível hoje. E o mundo está do jeito que está pelas escolhas que nós fizemos até aqui. Certo? Quando eu falo escolhas coletivas. Sim. Né? Então, a gente precisa entender que o propósito desse sucessor, talvez ele não seja o propósito que todo mundo esperava. Isso precisa ser entendido. E inovação é o que você precisa entender de necessário para você capacitar o elemento transformador para você plugar dentro da tua empresa. E isso, talvez e por isso que eu acho que é muito pertinente que você faz, seja o grande desafio de tudo que veio num mundo previsível, linear, e se transformou em imprevisível, aleatório e que muda o tempo inteiro. Esse choque geracional transformado, esse choque geracional provocado pela transformação tecnológica, pela maneira que a inteligência artificial tomou espaço da nossa vida, isso tudo faz com que haja um turbilhão de informações que trazem junto a inovação, mas precisam também trazer, assim, uma perspectiva de comportamento. Como nós podemos absorver o máximo dessa perspectiva de comportamento que existe à disposição e fazer uma curadoria de conteúdo, descartar o que não presta, para plugar de uma maneira em que o propósito seja alinhado a um meio tradicional, mas o propósito de hoje, desse cara que é o sucessor, o propósito dele é diferente. Talvez seja mudar completamente os rumos da família. E aí precisa discutir um meio termo, porque tudo, não existe só certeza para o lado desse sucessor, vinculado a esse propósito. Precisa ser entendido o outro lado também. E aí promover essa comunicação desse cara cheio de inovação, de uma geração Z, que tem outros tipos de propósito, que não esse aqui, que foi passado de pai para filho durante gerações e gerações, como que a gente faz um meio termo?
De que forma? Mapeando o que é a tendência no mercado e plugando com o olhar de fora aqui dentro. Quantas vezes você olha para o relacionamento de um pai e de uma mãe com o filho e fala assim, puta merda, o pai e a mãe chegaram, essa criança mudou. É evidente pra gente. A mãe mima demais, o pai é muito duro. Oi. Se você vai falar isso pro pai ou pra mãe, numa terapia, não, eu não faço isso. É impossível você enxergar, quando você está dentro de uma empresa familiar, ou dentro de uma estrutura familiar muito hierárquica e travada, meio palmo à frente do seu nariz. Só que o elemento externo, quando a gente pluga nas empresas, cara, é fácil. Aí vem e fala assim, por que você não muda isso? Por que esse cara não pode fazer isso? Por que a gente não encurta esse passo, passa isso para isso aqui facilita dessa forma? Se esse é cara que está falando alguma coisa, será que se a gente descartar metade do que ele está falando, porque isso aqui não se realiza aqui dentro, mas a outra parte poderia ser aproveitada? Cara, é imediato o resultado, Nelsinho. Incrível, hein? Incrível. A gente mexe aqui, cara, porque a gente mapeia... Hoje, o meu grande desafio é mapear o que é tendência no mercado. E por isso eu tenho uma sócia que é 23 anos mais nova que eu. Ela tem 25 anos, a Giovana. Conta um pouco o que é a I Am Disrupted Content, certo? Exatamente. O que é a I Am Disrupted Content? Como nasceu esse propósito de ajudar essas empresas a se tornarem mais criativas? Sabe como nasceu, Nelsinho? Por meio das palestras de obediência produtiva. Eu ia fazer os eventos, plugava a minha palestra, era 1 hora, o cara falava assim, cara, eu adorei. Como que eu faço? Nos 3 meses subsequentes, né, de sequência, Sim. as pessoas aplicavam aqui. O cara me ligava e falava assim, Ivan, como é que eu dou o segundo passo da palestra? Eu falei assim, eu vou entender, posso ir na tua empresa? Pode. Íamos eu e Giovana, mapeávamos, passávamos um dia. Onde trabalha, qual que é a sua dor, como funciona, quem que é o líder, como que é o processo de liderança, como que essa cultura desenhada no papel, ela se coloca em prática no dia a dia. E aí você vê que tinha um monte de lacuna. Só, meu irmão, você está com um problema aqui. Vamos pensar em alguma coisa para você melhorar essa dor que você está aqui? Eu estou com dor mesmo aqui. É difícil o que a gente pode fazer? Cultura organizacional. É difícil. Demora. O que a gente pode fazer? Cara, a gente mapeia o que existe aqui, ó, e pluga no cara. Fala assim, vamos voltar com ideias. A gente voltava com ideia, ó, você precisa fazer um treinamento específico para o seu time de vendas. Nós precisamos fazer um workshop sobre isso. Você está com um problema disso aqui, por que a gente não gera uma campanha de incentivo interno em que foi o caso que a gente fez com a Cirela, tá? A Cirela é nossa cliente. Vou contar o case da Cirela. A Cirela é nossa cliente, nós estamos no 3º ano trabalhando internamente na Cirela. E lá a gente só trabalha internamente. Olha que loucura. Eu fui chamado para a Cirela depois que eu fiz uma palestra. Os caras gostaram da palestra, assim, qual que é o próximo passo? Eu falei, deixa eu ver as dores que vocês têm. Percebemos as dores deles, colocamos tudo no papel. Sentamos e entregamos um programa de ações, produtos e serviços criados internamente. A gente criou um programa de treinamento transgeracional para que os corretores de imóveis, que são pessoas jurídicas, para que esses caras entendam como você se comunica com a nova geração, as diferentes gerações. Para que esses caras... A gente criou a quarta do conhecimento, uma quarta-feira por mês. Eu sento online com um grande pensador do mercado que vai trazer insumos para esses corredores. Insights também. Insights. Então, assim, o cara estuda, pelo menos comigo nesse programa, 1 hora por mês. Só que ele estuda... O chat que a gente faz, são 360 que participam. Cara, essa 1 hora ela pega fogo, todo mundo quer fazer pergunta, todo mundo quer discutir. E eu pego um assunto descasco, normalmente o que é inovador e que serve para o segmento desses caras. Eu descasco esse produto e faço lá, os caras saem com senso de pertencimento. Outro produto que nós criamos para os caras, Seller Talks. Eles perceberam que as campanhas de incentivo internos para aqueles caras que eram os melhores vendedores, os que ganhavam o mês, sempre vai jantar num restaurante incrível, vai passar o final de semana com a família num hotel 5 estrelas. Só que alguns começaram a se acomodar. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte... O que todo mundo faz, né? Vamos dar protagonismo para esses caras? De que forma? Vamos criar um produto interno em que o ganhador vai sentar para ser entrevistado por mim, porque eu vou contar a história de superação dele. E eu vou contar esse cara, ele vai ser o grande super-herói, um reconhecimento no meio dos caras, contando a própria história. E aí a gente gerou uma campanha de incentivo em que isso, muitas vezes, para sentar comigo, dava muito mais importante. Dava mais visibilidade, dava mais assim, gana de ganhar, brilho. Vontade, brilho nos olhos, do que se você tivesse necessariamente dado um final de semana no hotel. Foi uma campanha de incentivo. Então, percebe assim, a gente cria produtos e serviços internamente para melhorar. A gente está indo para o 3º ano, cara. E aí a gente começou isso, sabe com quem? Que é um dos grandes doadores. Um dos grandes doadores. Olha, cara, olha que tá me ligando aqui, o Betão.
Aliás, esse cara é aquele cara que eu tava te falando. Daqui a pouco eu vou conversar com ele. O Nelsinho, a gente começou com o seu Eli Horn. O seu Eli Horn, o dono da Cirela, que faz parte do The Giving Pledge, que é o clube daqueles que doaram mais de 1 bi em vida. Isso. E o seu Eli, ele tá com Parkinson. Sim. Faz alguns anos, né? Ele tá com Parkinson. Ele tá com dificuldade para dar entrevista, né? Assim. E o cara que me contratou, que é um cara maravilhoso, que é o Orlando, ele falou assim, Ivan, vamos fazer isso. E eu quero que a gente envolva o seu Eli de alguma coisa. Eu falei assim, cara, o meu sonho é conhecer o seu Eli e fazer uma entrevista com ele. Ele falou assim, eu vou sugerir. É que ele tá com o Parkinson, ele não vai topar porque tá difícil ele falar. Pois bem, nós começamos o projeto em que o primeiro entrevistado foi o seu Eli. Olha o nível de vontade do colaborador de sentar na cadeira que o seu Eli sentou para ser entrevistado por mim. Nós ficamos quase 2 horas conversando. E no dia que o seu Eli foi da entrevista, ele não tremeu absolutamente nada. E ele estava num dia perfeito. A entrevista ficou incrível. Então, isso foi um produto interno criado numa empresa teoricamente tradicional. Mas por que a Cirela vive batendo números e números e números? Faz 3 anos que nós estamos lá. Faz 3 anos que todos os anos eles desafiam. Tá melhor isso? Vamos ajustar aqui? Vamos melhorar aqui? Vamos fazer aqui? Nós estamos com um programa de educação interna, intraempreendedora na Cirela, tailor-made, Nelsinho. Tailor-made. Não é a Fundação Dom Cabral. Respeito todas as entidades. Respeito todo mundo que... Só que a gente, cara, a gente é o elemento provocador. A gente é non-traditional. Non-traditional, meu amigo. A gente vai sentir sua dor e a gente vai entregar um produto incrível lá dentro. E a gente tem uma equipe treinada para isso, tá? Não, isso é maravilhoso, porque o que você falou, provoca, né, de dentro, lá do core da empresa, para explodir, né, todo o potencial que essa empresa estava adormecida, né? Ou minimamente para mapear, né? As pessoas às vezes ficam, como você falou, muito acanhadas, até porque muitas empresas são muito hierarquizadas. Então é difícil. Parabéns por esse trabalho, maravilhoso. Mas conta também que hoje você é sócio de uma Mediatek esportiva. Sim, que é o Resenha Digital Clube, né? 50 milhões de seguidores. O que essas empresas familiares podem aprender com esse universo das redes sociais e criações de conteúdo, que é a sua área? O que você acha dessa exposição? E como é que você acha que tem que ser o posicionamento hoje? Essa mudança de comportamento que a gente está vendo. Você acabou de falar um pouquinho da Cirela, mas conta um pouco mais. Ô, Nelsinho, eu vou te falar uma coisa. É fundamental. Esse talvez seja o ponto mais sensível pela perspectiva do entendimento das empresas familiares. O quanto você precisa aproveitar ou usar como veículo as redes sociais para o seu tipo de negócio. Existe muito potencial no uso, com vários cuidados que precisam ser tomados, dependendo do tipo de negócio. Mas, normalmente, o que a gente nota é as empresas pecando por omissão, achando que necessariamente o negócio não precisa daqui. Porque, em muitos casos, o founder ele não se vê como a bandeira da empresa. E hoje, cada vez mais, a empresa hoje você está se identificando com quem está por trás daquele negócio. Mas lógico, é o elemento humano. É o elemento humano que conecta. E aí, nós estamos vivendo uma descoberta recente disso. Eu vou te dar um caso aqui, num momento em que eu não sabia vender o que eu vendo, que eu dava de graça para as pessoas. Existe um grande produtor de conteúdo hoje que está por trás de uma das farmacêuticas que mais faz barulho. João Adib. Sabe o primeiro... Ele é um case. Sabe se vender bem. Sabe qual foi o primeiro... O João Adib é super digital hoje, não é? Sim. Muito bem. Primeiro podcast que o João Adib deu entrevista em 2019, Desobediência Produtiva. Ele nunca tinha... O que é podcast, meu? Eu falei, podcast? Tô vendo ele falar aqui. Meu, o que é podcast? Eu falei assim, podcast... Você tá entendendo? Perguntando, eu vou te explicar o que é a sigla. Podcast é Personal On Demand Broadcasting. Eu falei, nada mais é do que um conteúdo que você grava, batendo um papo com uma pessoa, dividindo ideias que você pode impactar uma comunidade, um número de seguidores, certo? Okay. Isso é podcast, Adib, beleza? Ele foi lá, o podcast dele, a gente gravou 2 horas e meia, podcast dele no Spotify, nem gravei vídeo na época, em 2019, assim como foi o seu, não usava o vídeo, o podcast dele deu milhões de visualizações. Aí, eu fiz tanta provocação na cabeça dele depois que acabou, eu falei assim, cara, você já parou para pensar que você tem que ser a cara do seu negócio?
Você tem que ter o seu podcast, você tem que produzir conteúdo, você tem que dar as caras na internet. Ele falou assim, vamos lá na minha empresa, vou fazer um almoço para você. Eu adorei o que você está me falando. Sentei ele, o Adibinho, todo mundo montou lá um almoço pra gente. E chamou o cara do marketing dele, falou, senta aqui. Senta aqui, pá. Eu fui lá, sabe o que eu fiz? Dei tudo pra ele. Falei assim, faz isso. É uma consultoria de milhões. Isso. Aí ele falou assim, eu falei, e esses projetos eu posso fazer junto com você, tudo isso. Sim. Aí ele falou assim, fala com o meu marketing aqui. O cara do marketing pegou o telefone, tô até hoje ligando pra ele ver se ele... Colocou tudo na prática. Mas foi um bom aprendizado. Mas agora você produtizou. Não, isso foi um ótimo aprendizado. Porque exatamente o que eu fiz, eu transformei num produto pra mim. Exato. Então, se a sua empresa está com dor, você é founder, você não sabe como se posicionar, a minha empresa faz isso. Eu mapeio o que você faz internamente e o que tem sinergia com a sua vida pessoal e profissional e aquilo que de fato faz sentido você carregar numa narrativa sendo o fundador dessa empresa ou sendo o herdeiro dessa empresa. É sobre isso. As pessoas, elas querem... A gente falou muito de propósito, é saber se aquela pessoa que está lá, e até as pessoas que trabalham para essa empresa, elas querem vestir a camisa que a gente fala. Hoje, vestir a camisa é a pessoa estar alinhada com o propósito da empresa, do fundador, saber o que eles estão fazendo ali. Mas o problema é que, às vezes, esse cara que está assumindo essa responsabilidade por trás de um negócio gigantesco e enorme, eles têm um monte de pergunta que ele não sabe. Como conduzir internamente, como conduzir internamente e externamente. Que narrativa você monta de forma coerente, que diga de fato o que é visão, missão e valores dessa empresa e que se conecta com sua vida pessoal, que você pode tomar vantagem aqui para você fazer, que foi o que o Adib fez. Entendeu? Aquilo que você vê o Adib fazendo e a irmã dele, nada mais é do que uma essência que eles já tinham, só que eles não conseguiam transformar em produto a favor do próprio negócio. Então, quando você pega o elemento externo que a gente estava explicando, que é a inovação, traz e pluga, os resultados são exponenciais, Nelsinho. O problema é que esse segmento, infelizmente, a gente, como por ser um negócio muito novo no mercado, às vezes é difícil até de você explicar para o cara que precisa do meu serviço. Você entende? Eu concordo. É difícil da pessoa saber, não preciso. Não precisa, ou não entende, o que você faz? Mas veja, não precisa. Só que por que uma empresa é a empresa que mais vende hoje no Brasil? É a Cyrela. Os caras vendem dezenas de milhares de apartamento todos os anos. E os números não deixam de crescer. Sabe por quê? Porque eles têm um entendimento do quanto internamente você precisa construir uma narrativa de pertencimento, de propósito, de educação dessa massa que faz esse dinheiro movimentar, meu irmão. São esses caras aqui dentro. E a gente está lá no 3º ano, a gente está o tempo inteiro mapeando. É super desafiador. E isso é que é gostoso. Você vê por meio de resultados. Agora, aí você pensa, a Cyrela, o seu Willy Horn. O seu Willy Horn é um dos caras mais inovadores do mundo. Ele entendeu que o propósito dele, qual que é o propósito dele? Ganhar dinheiro para fazer o bem. Sim. Então, todas as ferramentas que ele puder usar para capacitar esses caras para ganharem dinheiro, para ele, seu Willy Horn, enquanto o fundador fizer o bem, ele faz. Por isso que ele colocou a gente lá dentro. Você está entendendo? E aí, cara, eu fico esperando um momento, Nelson, em que essa barreira de entrada nossa, nesse elemento inovador, vai cair, cara. Porque precisa cair. Hoje as pessoas estão vivendo uma dor de cabeça enorme, que é o excesso de informação. A obesidade, cara. Infobesidade, né? É uma obesidade de informação tão grande que você fala, onde vai parar? Você não consegue separar o joio do trigo. Então, muitos temas acabam sendo banalizados. E a gente que faz um acompanhamento sério, profundo, de uma jornada de vida, tentando trazer com elementos, propriedade e dando resultados para as empresas, às vezes a gente é questionando, será que precisa disso? Isso é supérfluo. Cara, a gente mexe no cerne. É o intangível. Você está mexendo com o intangível aqui. Então, coisas que... exponencialmente, como eu falei, você vai crescer demais dentro do negócio, o negócio vai disparar, mas na hora ali você não tem como mapear em números. Exato. Você não consegue deixar muito tangível para o dono. Exato. Mas a hora que você dá início, né, não tem fim. Não tem fim, cara. É uma transformação atrás de transformação. Então, era tangível explicar por meio de números para o Adib o que ele deveria fazer? Era tudo etéreo. Entendeu? Tá aí o resultado. Ele tá... É o que eu falo, walk the talk, né? Você fazer aquilo que você fala. Claro. Né? Que você prega. É isso. Não, muito, muito bacana. Me fala um pouco desse papel da comunicação e falar agora de autenticidade na sucessão
e na conexão com a nova geração dentro dos negócios da família. Como você vê esse papel da comunicação e da autenticidade? Ele talvez seja o pilar mais importante. A comunicação, cara, ela é... Que é o seu meio. Ela é uma disciplina que ela deveria ser ensinada desde muito cedo. Se você parar o maior pilar é a comunicação. É o maior pilar da comunicação. Muito aqui disso. É o maior pilar. Nelsinho, uma guerra tem início e uma guerra termina por meio de uma palavra mal interpretada, por meio de comunicação. Ela é a principal ferramenta para um comportamento de sucesso. Ela é a principal ferramenta. Uma pessoa que não sabe mapear as próprias características de comunicar, com quem ela se comunica, o impacto que ela tem na empresa, ela certamente vai ter muito desafio. O desafio dela vai ser dobrado, triplicado, porque existe uma diferença muito grande daquilo que eu falo para aquilo que você entende. Tá? Às vezes eu falo X, você entende Y. Você tem que validar se você está entendendo aquilo que a pessoa está falando. Claro, e a grande responsabilidade, a maior parte dessa responsabilidade, ela é por parte do emissor. O emissor, o cara que comunica, ele tem que entender, fazer um mapeamento. Eu vou te dar um exemplo básico, tá? Eu consigo conversar sobre economia com meu filho de 9 anos. Basta eu adequar a minha comunicação para aquilo que ele precisa entender. Perfeito. Filho, vamos pensar que o Estado brasileiro é como se fosse a nossa casa. E cada elemento aqui dessa casa... Então, assim, eu consigo fazer, por meio de metáforas, uma explicação sobre o que é economia para o meu filho. Agora, quando eu vou conversar com você, eu tenho que entender que você é um adulto, que ele é uma criança. E para eu fazer com que ele entenda, eu preciso decodificar a minha fala de uma maneira que faça sentido para ele. Então, o emissor tem um papel de responsabilidade muito grande para que o receptor, o cara que está... Então, assim, o pai que está passando a empresa para o filho, ele precisa entender como a cabeça do filho opera, para ele usar uma comunicação assertiva e não pressupor que ele, por hierarquicamente ser maior, vai impor para o filho a vontade dele por meio da comunicação que ele acha que é a ideal. E não é. Porque hoje em dia as pessoas absorvem conteúdo de uma nova maneira, Nelsinho. A gente hoje, cara, se demorar 3 milésimos de segundo para entrar num site, a gente já está irritado. Entendeu? Tem que ser tudo imediato. Se o negócio não carrega, você fala assim, como não carrega? Então, pense que nós fomos criados naquela televisão que você tem que trocar de canal, às vezes, nem controle remoto tinha, às vezes. Demorava. E que nessa nova geração, o cérebro deles tem uma nova maneira de enxergar, de consumir, de processar. E o pai, o cara o responsável, o avô, que está fazendo essa sucessão, ele precisa entender de que forma ele vai ter como ferramenta a seu favor e não contra si a comunicação. O problema é que a maioria usa a comunicação contra. E gera ruído. E aí o negócio não vai para frente. Até nisso, a gente consegue entregar valor internamente. Mapeando como funcionam, quais são os canais, o quão efetivos esses canais de comunicação estão nessa sucessão e de que forma existem vários vazamentos, ajustes a serem feitos nesse canal, para que a gente entenda o que às vezes o propósito desse cara é o mesmo desse cara. Só que eles estão falando idiomas completamente diferentes. Falam a mesma coisa, mas não estão se comunicando. Em outra língua. Em idiomas diferentes. O que a gente faz é o seguinte. Entra, olha, fala assim, vamos apertar uma tecla SAP aqui, uma aqui? Pode ser que a gente resolva. E às vezes, cara, é como eu te falei, apertar um botão não é caro. O duro é você entender que botão apertar. Por isso eu preciso ir lá entender, entre os 2.000 botões que tem, talvez eu chego lá e aperte um botão só. E aí eu resolvo isso. É o elemento externo olhando de fora. O difícil não é apertar o botão, né? O difícil é escolher entre os 2.000 botões, qual é o único que você tem que apertar para dar resultado. Eu falo que um dos pilares mais importantes dos desafios da empresa familiar é o primeiro C, comunicação. Porque sem você conseguir se comunicar, você vê muito hoje nas diferenças das gerações, quando você está com um patriarca, ele fala num tom mais devagar, ele gosta de contar história. E a geração mais nova, o cara está acelerado, ele quer, esse cara não fica contando história aqui, ele quer já falar rápido. E o que precisa ser mapeado também é que a existência de uma empatia dos dois lados. E respeitar, porque existe esse tempo, né? Você tem que valorizar também de onde você veio, né? Olhar para trás, olhar a história, ter orgulho de pertencimento. Exatamente. Daquela família que
trabalhou muito, que às vezes imigrou em condições muito paupérrimas, né? A maioria das famílias brasileiras vieram, né, muitos foragidos de guerra, e eu acho que é isso aí, é você conseguir mapear como eles podem comunicar e manter essa cola, que eu falo, a conexão também é um dos Cs que eu trabalho muito. Como você transmite esses valores de geração a geração, para manter Sim. esse legado. É através da comunicação. E dos exemplos, né? A comunicação e os exemplos, é isso. Vamos falar de exemplo? Vamos. A gente sabe que você é pai, né? Como você tenta transmitir para seus filhos sobre carreira, legado e liberdade de escolha? Legal, hein? Carreira, legado e liberdade de escolha. Sobre carreira, eu estou pensando, eu fico me questionando qual que é a idade ideal, né? Eu tenho uma tendência a achar que aí nessa transição, por exemplo, minha filha está com 12, a Mel, 12 para 13, é tentar estimular o tempo inteiro nela aquilo que de fato ela gosta de fazer, propondo sempre novas perspectivas. O mesmo eu faço com o meu moleque que vai fazer 10, tem 9. Então assim, o Lui adora computação. Adora computação, adora computador. Não joga bola, é ruim de tudo. Você vai fazer as coisas, não sabe jogar nada, é perna de pau, vai jogar, não joga bem. Mas se eu trouxer ela aqui, ele vai mapear tudo que tem nessa sala e ele vai mapear as pessoas. E é um menino que faz conta de matemática de cabeça. Então, que direcionamento, quão precoce ele tem que ser no negócio dele? Já precisa começar a fazer aula de programação? Eu estou atrás de uma escola de programação para ele. É muito cedo? Eu acho que os desafios hoje, em relação a essa gestão de carreira, para quem está no meu papel nessa transição de infância para adolescência, sim, eles são muito importantes nesse nível de proximidade que você tem que ter com as crianças. Então, a carreira deles sempre vai ser estimulada por aquilo que de fato eles gostam. E com um olhar muito aguçado do pai de perto, tentando estimular o que pode ser o ponto central. Porque foi exatamente o que minha mãe fez. Ela viu com 8, 10 anos que eu não saio das câmeras de festinha de aniversário, esse moleque gosta de falar, dá um Walkman para ele, estimula ele a trabalhar cedo. Como opção para o bullying. Eu não fui sentar para fazer terapia, eu fui trabalhar. Nada contra a terapia, faço hoje, tá? Mas na época era o recurso que tinha. Não tinha. Então o que acontece? Mapeamento precoce. O quanto antes você tiver essa proximidade com seu filho para saber aquilo que de fato ele é bom, cara. Para você estimular. Entender a verdadeira vocação. Sobre isso. É entender a vocação, porque todo mundo é bom em alguma coisa. Sim. Só que a gente tem que entender qual que é a vocação desse cara. Qual que é a vocação dessa menina. O que eles são bons? Então, assim, liberdade de escolha, você trouxe carreira. Liberdade de escolha e legado. Legado. A liberdade de escolha, ela faz muito sentido para essa geração Z, que pouco se importa porque foi construído até aqui. É a geração que busca a liberdade total e o prazer imediato, né, em detrimento da construção do médio e longo prazo. É uma maneira de pensar. Eu não quero aqui fazer um juízo de valor se está certo ou errado. Eu vejo muitos bônus e muitos ônus aqui. Sim. Certo? Agora, o que eu vejo é que precisa validar o que existe. E essa liberdade de escolha, ela precisa fazer sentido para você conectar pela essência, pelo propósito. Então, não adianta você ser do lado de cá, muito autoritário, querendo que esse perfil aqui, conectado com essa geração, faça isso, não vai funcionar. Nós precisamos criar um canal de comunicação para entender quais valores podem ser misturados para a gente chegar a um nível médio, básico de convívio com uma comunicação saudável. Então, assim, tem que dar liberdade, mas precisa também entender quem é o dono dessa liberdade, com quem você está pleiteando essa liberdade. Então, é uma comunicação, é um nível de afinamento que precisa existir boa vontade dos dois lados. E legado, Nelsinho, talvez seja... Esses dias eu ouvi uma frase que mudou muito minha vida. Porque ela é profunda. Ela fez sentido para mim porque não adianta só também você crescer profissionalmente esquecendo o elemento pessoal e o seu espírito. Você tem que crescer como ser humano, como espírito, procurando ter mais consciência sobre situações da sua vida que hoje você não enxerga, mas que se você for um buscador ali na frente você vai enxergar. Então eu penso muito na frase que foi dita pela professora Lucilena Galvão num podcast que eu estava vendo dela, que muitas pessoas, hoje em dia, na verdade muitas não, a grande maioria das pessoas, elas usam Deus como meio para você ter uma vida melhor. Então
Assim, Deus, me ajude a ficar mais rico. Deus, me ajude a me livrar dessa doença. Não faz, Deus, me ajude a ganhar mais dinheiro. Que tem gente que hoje, se o gênio da lâmpada vier, você tem um desejo, a pessoa fala assim, eu quero ir para a Europa. Ela não vai acabar com uma fome mundial, não vai acabar com a guerra no mundo, não. Ela vai pensar no elemento individual. Então, assim, ó, hoje as pessoas usam Deus como meio para uma vida melhor, que seria o fim. Quando, na verdade, é o oposto. Hoje, nós deveríamos usar a vida que nós temos como um caminho para você chegar a uma energia superior que é Deus. Deus, ou o universo, ou o que quer que você chame, é o fim. E a nossa vida é um meio para chegar. Então, nós temos que ter um comprometimento aqui em vida com tudo que é bom, fazer o melhor, nobre, justo, que ajude o próprio. Cara, você pode cometer um erro que ninguém viu, ou uma trapaça que ninguém viu e nunca vai ver. Só que você nunca vai esconder da principal pessoa, que é você mesmo. Você tem, num determinado momento, a sua consciência vai ser examinada, você vai chegar à conclusão que você fez algo errado. Então, eu sempre falo que essa frase me impactou porque, assim, Deus é o fim. E nós temos que usar a nossa vida para todo dia evoluirmos para algo que é superior a isso. Isso aqui é uma passagem. Eu entendo cada mais como uma passagem. Então a gente subverter essa lógica. Ganhar dinheiro é muito bom, trabalhar é muito bom, fazer sucesso é muito bom. Só que isso é tudo consequência de um nível de amadurecimento do ponto de vista individual que você tem nessa vida e que você vai alcançar. É isso que você entende como um legado? Exatamente. Se você me fez a pergunta do legado, então assim, o meu legado, e cada vez mais, Nelson, eu me questiono como o meu trabalho. Tive esse papo com o meu osteopata, acabei de sair da consulta e vim aqui, cara. Eu falei, cara, como é que eu vou deixar um legado? Então, eu encontrei um formato que para mim funciona. Eu sou pai divorciado, né? Eu tenho guarda compartilhada. Os meus filhos ficam metade da semana comigo e metade com a mãe deles. E agora eu estou prestes a começar um novo relacionamento, um novo casamento. Já moro com uma outra pessoa, né? Com a minha noiva. E aí, Nelson, olha que curioso, cara. Eu queria encontrar uma maneira de criar um espaço dentro da minha casa seguro para eu falar sobre ideias virtuosas com os meus filhos. Pô, cara, se você soubesse como é difícil lutar com já tem uma agenda cheia. Estuda uma escola semi-integral, o Luiz, até as 3h30 da tarde. Aí depois vai para o clube fazer atividade. Atividade física. O moleque fica das 7 da manhã às 7 da noite. Aí quando vai um pouquinho à noite, quer jogar um videogame, quer fazer alguma coisa, precisa fazer uma lição. E tá tudo certo, cara. E eu precisava encontrar um espaço para discutir ideias virtuosas com essas crianças. Pô, falar um pouco sobre espiritualidade, falar um pouco sobre legado. E eu encontrei a quarta-feira à noite, entre 7 da noite, entre 7 e 9. Às vezes começa às 7, mas assim, 15, 20 minutos, cara. Nada além disso. Sim. Entre 7 e 9, a gente faz o Evangelho no Lar. Que a gente senta, faz uma oração, né, os 4, faz uma oração. A gente debate, depois que faz uma oração, pega um texto, uma página, um texto curto, a palavra de Deus. Ou eu leio, às vezes, já li o Evangelho para criança, agora eu estou lendo um livro do Epíteto, estou lendo Arte de Viver, do Epíteto. São palavras curtinhas, cara, assim, uma página, são textinhos curtos. Eu pego lá uma página... O que significa, né? 30 segundos, 20 segundos... ensina um pouquinho das palavras virtuosas do Epíteto. E a gente discute como isso se projeta para a vida de cada um. Aí a gente tem um diálogo. Cara, em 15 minutos a gente faz isso com uma velhinha, uma oração, e todo mundo depois se abraça individual e agradece. Cara, eu sou espírita, né? Então, o que a gente é acompanhado nessa cerimônia de espíritos do bem... Eu tenho tanto espírito protetor, Nelsinho, que assim, cara, isso me completa. Isso é o que blinda a minha essência familiar. É falar de virtuosidade, falar do círculo virtuoso da vida. E só que você tem que marcar na agenda, cara. Porque senão você não consegue pegar a sua agenda dos seus filhos. O mundo é cheio de distrações, cara. Né? É muito cheio de distrações. Então tem sido transformador, cara. É maravilhoso. Você ter um tempo... a gente também tem um comprometimento. Eu faço muito com a minha esposa. Geralmente quarta-feira, um jantar fora. Senão o rolo compressor do dia a dia te tira. Você passa um ano, você acaba não conseguindo nem conversar. Principalmente com os filhos. Exatamente. Né? Que tem uma agenda aí intensa. Né? Insana. Não, muito bonito. Eu queria te pedir para você deixar aqui um conselho. Que conselho você deixaria para jovens herdeiros que estão tentando encontrar sua própria voz dentro de uma empresa familiar? Maravilhoso. Maravilhoso e desafiador para mim. O conselho que eu dou é que você
faça de verdade um mapeamento interno em que você tente deixar de lado o seu ego, que é uma das coisas mais difíceis que existe. Esse mapeamento interno, tente entender o que de fato faz sentido para as escolhas que te trouxeram até o momento presente. E pode ser que muitas dessas escolhas você não tenha feito de forma acertada, você só foi num automático e não se deu conta que a escolha não foi certa. Mas ainda dá tempo de corrigir. Então, o meu conselho é você buscar a sua própria autenticidade. Doa a quem doer, custe o que custar e demore o tempo que levar. Tá? Leve o tempo que levar. Você precisa ir atrás dessa autenticidade. É só ela que vai fazer com que você atue no seu lugar de potência. E com toda a responsabilidade que provavelmente vocês devem estar vivendo por herdar um bom negócio, um negócio que fez sucesso até aqui, você só vai conseguir repetir ou multiplicar ou crescer exponencialmente esse negócio se você estiver na sua melhor versão. E para você estar na sua melhor versão, você precisa mapear quem de fato você é. Você não vai conseguir fazer isso sozinho, nem você nem seu business. Por isso nós estamos aqui com o conceito de desobediência produtiva para te ajudar nessa jornada. Maravilhoso. Bate-bola final, aí que estamos chegando para uma hora de conversa. Um valor inegociável para você. Ética. Um mentor que te marcou. Carlos Bonatelli, um chefe que eu tive lá atrás e que fez com que eu quisesse continuar muito nessa profissão, apesar de engolir tanto sapo. Muito bom. Um erro que se transformou em grande aprendizado. Acreditar que o mais importante é o parecer em vez do ser. A vida inteira eu fui acostumado e treinado para parecer. Você precisa parecer um cara legal, você precisava... E isso faz muito sentido para quem trabalha numa grande corporação, porque é uma guerra de egos muito grande, né? E aí chega um momento da vida que no automático você se acostumou a parecer, se esquecendo da sua essência. Que é o ser. Então eu acredito que por muitos anos eu errei nesse perfil e desde que eu deixei esse grande veículo, essa grande cultura de uma guerra de egos, continuo, quando eu deixei uma grande corporação, mas eu continuo nessa área de atuação. Hoje eu percebo que mais importante do que você parecer é você de fato ser. Autenticidade. É sobre isso. Uma empresa familiar que te inspira. Uma empresa familiar que me inspira. Nossa, cara, eu acho que por conta da quantidade de empresas, às vezes você tem muitas opções, né? Muitas referências, né? Muitas referências. Deixa eu pensar aqui numa empresa familiar. Recentemente eu tive negócio. Com quem que eu fiz? Eu vou falar que é a Cirela. Eu vou falar que é a Cirela, porque o seu Eli Horn... O seu Eli Horn, os valores passados de pai para filho, para o Efraim e para o... É bonito o que ele faz. O que ele faz, eu acho que é uma empresa familiar que transforma. Concordo. Até por ele estar aí sendo, como você falou, um dos homens que está praticamente doando quase toda a fortuna dele. É isso. Em vida. Para filantropia. Em vida. Em vida. Isso é maravilhoso. Para fechar, um sonho que ainda não realizou. Eu vou te falar que o meu maior sonho hoje e a minha maior busca, Nelsinho, é maior, tá? Vou te falar que é a minha maior busca. Eu também estava conversando com o meu médico antes de vir para cá. É entender de que forma o meu trabalho pode impactar a sociedade como um todo. Dar o give back que a sociedade merece, né? E ajudar o próximo. Para mim, a chave está aí. Quando você junta aquilo que você é bom com aquilo que você tem amor de fazer, de verdade, assim, eu sou muito bom nisso, eu amo fazer esse negócio, e que de fato gera uma transformação, só não nos negócios das pessoas, mas na vida das pessoas, né, como um todo. Sim. Aí, cara, eu percebi que eu estou dando meu give back para a sociedade, porque eu recebi muito, eu tive muitas oportunidades. Então, eu necessariamente, quando olho para um país como o Brasil e vejo o que existe aí, cara,
e eu vejo que as oportunidades não são iguais, e se eu puder, dentro daquilo que eu faço, minimizar algumas desigualdades e ajudar o próximo, eu quero fazer. Foi assim que a gente acabou se conectando, né? Foi. Fazendo bem com o Edu Lira, um grande amigo nosso. É isso. A gente se conheceu indo para um evento e ajudei muito ele, inclusive saiu na nossa primeira edição da revista e hoje está voando, né? Mas era exatamente como a gente poder retribuir à sociedade aquilo que a gente também tanto usufruiu, né? Que coisa, hein, Nelsinho? Foi exatamente, olha, a gente terminou o podcast com aquilo que nos uniu. Porra, não foi por acaso. Nada é por acaso, né? Isso. Quando você está alinhado com o seu propósito, um dos nossos propósitos aqui é trabalhar com a capacitação, com a educação. A gente acredita que somente através da capacitação e educação a empresa familiar, a família empresária pode transcender e ter longevidade, perpetuidade. Perfeito. Porque sem musculatura, sem repertório, sem propósito, essas empresas elas não vão, ou a família não vai sobreviver. Não vai. Ao longo das gerações. Não vai. Foi uma enorme honra receber você aqui no nosso canal do podcast. Quem ainda não nos segue, eu que gostei muito, cara. Acompanhe as nossas mídias sociais, FBF_oficial, Family Business Voice e também Ivan Moré, nosso grande mestre aqui, Desobediência Produtiva. Vamos ter mais capítulos. Ivan, mais uma vez, super obrigado. Obrigado, gente. Prazer, hein? E bora continuar esse papo. Se vocês quiserem, estou super disponível, né? Assim, ó. Obrigado, Valeu, meu irmão. Um abraço. Tamo junto, valeu. Fechado.